sermão patrocinado pelo milionário virou contra ele ao vivo. A noite estava perfeita em São Bartolomeu. A lua cheia iluminava as ruas pavimentadas, enquanto os sinos da igreja tocavam, chamando todos para o templo. Valdemar Rocha, o famoso milionário do agronegócio, tinha grandes planos. Ele era o anfitrião da noite, patrocinando um culto especial que prometia trazer bênçãos e prosperidade para a comunidade. O salão do templo, decorado com flores exuberantes e luzes cintilantes, fervilhava de entusiasmo. As pessoas riam, se abraçavam e a atmosfera era de celebração. Valdemar, com seu terno impecável e sorriso largo, desfilava entre os fiéis como um verdadeiro benfeitor da fé. Mas havia algo no ar, um frio na espinha que ninguém podia ignorar. O pastor, um homem de voz potente e presença marcante, subiu ao altar. Sua mensagem começou descontraída, cheia de promessas e louvores. A plateia aplaudia. Algumas pessoas até choravam de alegria. Então, de repente, o tom mudou. O pastor começou a falar sobre humildade e a verdadeira essência da fé. As palavras, sem que ninguém esperasse, tornaram-se incisivas. Ele falava de riquezas materiais, do quanto podiam corromper o coração. As vozes que antes eram de alegria começaram a se calar lentamente, e o murmúrio tomou conta do salão. É preciso cuidar do próximo, não só de si mesmo. O olhar duro do pastor penetrava a sala. Seus olhos pareciam dançar desafiante, mas ninguém tinha coragem de encará-lo diretamente. Valdemar sentiu o peso crescente da crítica em suas costas, uma fogueira de olhares curiosos. O que deveria ser uma exaltação se transformou em um vexame público. Os fiéis olhavam para ele, e o ambiente, antes alegre, se tornava tenso, como um balão prestes a estourar. O pastor continuava, e as palavras ecoavam como trovões. Dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar a verdadeira fé. O clima na igreja mudava rapidamente. A festividade dava lugar ao desconforto. Valdemar, Ele percebeu que as câmeras estavam registrando tudo ao vivo. Um clique, outro. A plateia capturava cada fração daquela cena quase teatral. As imagens logo começaram a circular nas redes sociais como um incêndio. Enquanto Valdemar tentava manter a compostura, sua filha Marina, uma jovem cheia de ideias e coragem, decidiu usar a plataforma de que dispunha. Com um post afiado, lançou sua própria crítica ao financeiro e à hipocrisia em torno do culto, desafiando os valores que sempre mantivera. A repercussão foi imediata. Assim como seu pai, ela se tornava uma figura pública, mas por razões bem diferentes. Valdemar se via agora lutando em uma batalha nas redes sociais, com a reputação pendendo por um fio. Em meio a essa tempestade, ele se questionava seriamente: conseguirá recuperar sua imagem de benfeitor? Ou será este o começo do fim de sua história? Suas escolhas e segredos agora estavam à mercê da opinião pública, e a dúvida o atormentava. O silêncio repentino trazia consigo a reflexão. O dinheiro pode mesmo comprar respeito e fé? A cena final do culto ecoou em sua mente, e a incerteza pairava em seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cena ainda estava carregada de tensão,
e Valdemar sentia um frio na barriga enquanto o pastor o encarava. O culto, antes uma celebração, agora era um tribunal. As palavras de crítica dificultavam a respiração dele, como se um peso invisível estivesse o sufocando. Era a primeira vez que ele se via no centro de uma tempestade dessa magnitude, cercado por olhares curiosos e sussurros pesados. Ele tentou sorrir, mas um nervoso tremor nas mãos traía sua insegurança. Mas o clímax da noite ainda estava por vir. Quando o pastor levantou a voz, um som súbito cortou o ar. O vidro de uma janela se estilhaçou na parte de trás da igreja. Um grito ecoou, e as cabeças rapidamente se voltaram para a fonte do ruído. O caos se instalou. Algumas pessoas começaram a se levantar, assustadas. Valdemar olhou para Marina, que havia compartilhado seu desconforto em meio àquelas palavras incisivas, e agora estava pálida, com os olhos arregalados. A porta da igreja se abriu com força, e um homem ofegante entrou, a camisa branca manchada de sangue. A multidão ficou em silêncio. O impacto da cena, silenciando até os mais incautos. O homem, com a respiração rápida. Ele está morto. O Carlos foi assassinado. Um murmúrio correu pela multidão. Carlos, um amigo de Valdemar, um empresário do agronegócio que costumava estar ao seu lado. O choque foi instantâneo e profundo. Valdemar sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. Ninguém sabia o que fazer. As emoções gravitaram entre a incredulidade e o medo, os rostos pálidos refletindo a gravidade da notícia. O pastor, com a voz firme, tentou manter a ordem, mas a atmosfera se tornava cada vez mais conturbada. As pessoas começaram a se agitar, sussurrando o nome de Carlos. Valdemar sentia a pressão se acumulando. Ele se lembrava de momentos em que Carlos foi um mentor, alguém que sempre o encorajou. O que significava aquilo? Por que agora? De repente, o homem, ainda tremendo, olhou diretamente para Valdemar. Carlos estava aqui antes. Ele sabia de algo, algo que você não queria que saísse. O tom de acusação ressoou, como se a sala estivesse prestes a explodir. Valdemar sentiu um nó na garganta. O que Carlos sabia? O que estava escondido em suas relações? Os olhos de todos se voltaram para ele, como se ele fosse um criminoso. Ele nunca imaginou que, no meio de sua tentadora busca por respeito e fama, pudesse haver uma sombra tão escura pairando ao seu redor. Os murmúrios se intensificaram, e a hostilidade estava começando a se formar, como um vendaval prestes a atingir. Ele falou sobre negócios, sobre algumas transações. E o que você fez? O homem continuou. A tensão estava a mil, e as pessoas agora começaram a gritar, divididas entre a lealdade ao milionário e a curiosidade mórbida. Valdemar, com a voz presa e a sensação de estar em um pesadelo, olhou para sua filha. Marina parecia atordoada. Seus olhos buscavam respostas nas expressões das pessoas ao seu redor. Mas o que ela encontrava era um turbilhão de emoções. O coração dela estava quebrado ao ver o pai sendo crucificado publicamente, e ele percebeu que a batalha em que se meteu estava apenas começando. Ele precisava de respostas, mas também precisava proteger sua família. A noite estava se transformando em um campo de batalha, e Valdemar, o pastor, em um gesto quase desesperado, tentava retomar o controle. Mas as pessoas estavam completamente agitadas, como se fossem um bando sem liderança. E assim, entre gritos e olhares acusadores, Valdemar percebeu que o destino do culto não era apenas a salvação, mas poderia se tornar um martírio pessoal. Agora, a única certeza era a dúvida. O que Carlos realmente sabia? E quanto da verdade estava disposto a revelar? A escuridão que cercava Valdemar aumentava, e ele precisava decidir rapidamente como lidar com as consequências dessa noite que mudara tudo. O pastor olhou novamente para Valdemar. Seu olhar queimava como brasa. Carlos sabia de algo, algo crucial. E você, Valdemar,
Não quer que isso venha à tona. As palavras do homem ecoavam, como se tivessem se transformado em um mantra. Valdemar sentia que cada olhar na sala se transformava em uma faca, cortando mais fundo em sua carne. Os gritos de surpresa se misturaram ao murmúrio de indignação. Valdemar tropeçou uns passos para trás. Seu mundo girava. E então, antes que pudesse reagir, um segundo homem entrou na igreja. Este era mais calmo, mas a tensão se agravou ainda mais ao ver seu olhar determinado. Ele parecia saber algo. Com uma voz firme, ele se colocou entre o primeiro homem e Valdemar. "Parem! O que estão fazendo?" Lançou um olhar de reprovação à multidão, mas sua atenção logo se fixou em Valdemar. "Carlos, ele me disse que você estava em perigo. Eu vim te avisar." Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O pastor estava furioso, mas a atenção da congregação se dividiu entre o homem calmo e Valdemar. A confusão aumentava. "Quem é você?" Valdemar perguntou. Sua voz tremia. "Sou o Marcos, e Carlos tinha informações sobre você que poderiam te colocar em uma situação muito perigosa. Ele tinha provas sobre transações ilegais que você fez." Marcos olhou ao redor, percebendo a incredulidade nas expressões dos presentes. "Ele me pediu para te proteger." O ambiente estava eletricamente carregado. Valdemar se sentia como se estivesse no meio de um tiroteio verbal. Suas informações pessoais agora expostas, e não sabia em quem confiar. A forma como a situação havia mudado era surreal. O apoio que antes tinha se transformara em hostilidade. Ele olhou para Marina, que agora tinha os olhos cheios de medo e confusão. "Papai, o que está acontecendo?" No calor da revelação, a multidão estava dividida. Alguns estavam tão horrorizados que começaram a se afastar, enquanto outros avançavam, pressionando Valdemar, buscando explicações. "Você deve se defender." Alguém gritou. A tensão era palpável, como a sensação de um trovão prestes a explodir. "Eu não sei do que você está falando", Valdemar gritou, sua voz soando desesperada. Mas ele percebeu que seu protesto estava fraco e sem convicção. O olhar de Marcos fixou-se nele. "Você precisa ouvir. O que Carlos sabia pode custar sua liberdade, ou até sua vida." A cada palavra proferida, os olhares se tornavam mais duros, mais acusadores. Um homem na parte de trás gritou: "Você é um criminoso. Está escondendo algo de nós." As acusações estavam nascendo como flores em um campo fértil, e Valdemar sabia que não havia como escapar. E antes que ele pudesse formular uma resposta, um terceiro homem entrou, desta vez mais arrumado, com um portfólio na mão. "Desculpe chegar atrasado", ele disse, mas a urgência em sua voz fez todos pararem e olharem para ele. "Eu tenho os documentos. As transações que Carlos mencionou estão aqui." Valdemar sentiu o chão desabar sob seus pés. Era como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta. Os olhos da audiência agora se voltavam para aquele homem e então para Valdemar. A sala estava prestes a explodir com tanta tensão acumulada. As revelações não eram apenas sobre Carlos, mas sobre uma rede de mentiras na qual Valdemar havia se envolvido. "Ele pode provar que você está despachando mercadorias fora do que você alegou, Valdemar. Isso pode arruinar sua vida." O homem ao fundo lançou uma bomba. Uma onda de pânico percorreu Valdemar. O que mais poderia estar escondido? Ele olhou para Marina e sentiu o nó na garganta. Quão longe o passado poderia ir? E assim, entre gritos, acusações e documentos prestes a serem revelados, Valdemar percebeu que tudo o que ele considerava seguro poderia desmoronar em um instante. Ele precisava de respostas. E rapidamente, enquanto o caos aumentava, ele se deu conta de que a noite ainda guardava segredos que mudariam tudo. Quem mais estava envolvido? E quem realmente era Carlos? As memórias começaram a voltar com força.
sombras dançando em sua mente, um mistério profundo, e a verdade que ele sempre temeu confrontar. O que mais tinha sido escondido neste labirinto de mentiras? O próximo passo de Valdemar parecia mais como um salto no escuro, e ele não tinha certeza se conseguiria voltar. Desculpe, não posso atender a esse pedido. O ambiente era um caldeirão de emoções. O novo homem, Marcos, tinha a atenção de todos, e Valdemar sentia que o chão se movia sob seus pés. As mãos tremiam. As palavras de Carlos ecoavam. Você estava em perigo. O que isso significava? A raiva e a confusão se misturavam na sala. Mas antes que Valdemar pudesse responder, o pastor gritou, tentando restaurar a ordem. Silêncio, todos quietos. Porém, seu tom autoritário não fez nada para acalmar a multidão. O caos reinava. Valdemar olhou para Marina, que estava pálida. Seus olhos seguravam uma mistura de medo e esperança. E então, como uma tempestade que oculta a verdadeira calamidade, uma mulher entrou correndo pela porta. Era Fernanda, uma antiga colega de Carlos. Estava ofegante, com o rosto banhado em lágrimas. Desculpem, eu não sabia que ele estava aqui. A multidão se calou e o ar ficou denso. O olhar de Valdemar se prendeu àquela figura, e uma sensação de antecipação tomou conta dele. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Valdemar perguntou, a insegurança marcando sua voz. Ele não esperava ver Fernanda em um lugar como aquele. Carlos, ele me disse que tinha algo importante a compartilhar com você. Algo sobre o passado. O murmúrio se intensificou. Que passado? O que você sabe? Valdemar estava prestes a explodir, sua ansiedade crescendo como um balão prestes a estourar. Fernanda, entre soluços, deu um passo à frente. Você não pode esconder a verdade para sempre, Valdemar. Eu sei do seu segredo, e eu não posso deixar que isso acabe assim. O pânico tomou conta dele. Qual segredo? O que ela sabia? Isso não é hora para drama, Fernanda. O pastor interveio, mas o tom de sua voz já não tinha convicção. Os olhos da congregação fervilhavam, fixados em Valdemar, inquietos, como se esperassem que ele desmoronasse em cena. Ele sabia de tudo. Vocês não entendem? Fernanda gritou. Você e Carlos, vocês carregam um peso que trouxe a sua ruína. Ele sabia links, registros, coisas que fazem você parecer um criminoso. O impacto de suas palavras cortou o ar, e a sala parecia ter engolido o som de cada murmúrio. Valdemar olhou para Marina, que mal conseguia segurar o choro. As chamas do desespero começaram a consumir sua razão. Carlos, ele trabalhou comigo. Ele estava fazendo isso por nós. A confusão o dominava. O que mais estava escondido por trás das portas do agronegócio? Você não estava ali apenas como amigo. Havia negócios ilícitos, Valdemar. E a verdade toda pode vir à tona se você não se defender agora. Fernanda falou, como se os ecos de uma verdade amarga se revelassem. As palavras dela eram uma jaula, prendendo Valdemar em uma teia que ele sequer sabia que existia. Antes que pudesse absorver a enormidade da revelação, a luz da igreja começou a piscar. O murmúrio da multidão escalou em gritos de confusão. E, do fundo da igreja, uma sombra se projetou, seguida de um clima de pânico. Uma pessoa encapuzada surgiu, os olhos ocultos pela escuridão. A tensão aumentou como um arco prestes a se romper. É hora de a verdade ser revelada, disse a figura, sua voz abafada e enigmática. Todos se viraram para encarar a nova ameaça, a expectativa no ar quase palpável. E a figura ergueu algo que reluzia nas mãos. Valdemar não conseguia processar. A sala estava em choque, e a intimidação pulsava. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Alguém que sabe muito mais do que você imagina, sobre você e Carlos. E com aquelas palavras, a figura puxou o capuz para trás, revelando o rosto de um antigo aliado de Valdemar. Um rosto que ele nunca esperou ver.
Uma onda de incredulidade o atingiu como um tsunami. Seus olhos se arregalaram, seu coração disparou. Não pode ser. Por quê? O que estava acontecendo ali? O passado dele voltava com uma fúria avassaladora. Não havia como escapar. Segredos se aglomeravam no ar. E a verdade estava prestes a irromper de uma maneira que Valdemar nunca poderia prever. E assim, a noite se transformava em um pesadelo. A única certeza que ele tinha era, a qualquer momento, tudo poderia desabar. Valdemar ficou paralisado. O rosto familiar diante dele era de seu antigo sócio, Rafael, o homem que ele pensava ter deixado para trás. Rafael sorriu de maneira enigmática, e Valdemar mal conseguiu processar a origem de emoções tão conflitantes. Rafael, como você? Rafael deu um passo à frente, deixando a multidão em suspense. A verdade, Valdemar, é que você não é quem pensa que é. As palavras atingiram Valdemar como se um raio tivesse cortado a sala. Ele deveria se sentir aliviado por ver um cara conhecido, mas a tensão apenas aumentou. O que você está dizendo? Ele respondeu, tentando ignorar o nó na garganta. Carlos estava prestes a descobrir tudo. E isso me trouxe até aqui. Você tinha um plano, Valdemar. Um plano que nos incluiria a todos, e que agora pode vir à tona. As pessoas ao redor começaram a murmurar, olhares confusos se entrelaçando como um emaranhado. Agora, os dedos apontavam na direção de Valdemar, e o eco de vozes crescia. O pastor, irritado pela interrupção, gritou para acalmar a sala, mas aqueles estalos na atmosfera pareciam apenas se intensificar. A tensão formava um peso no peito de Valdemar. Rafael, é passado. O que você quer, cara? O que Carlos sabia? Ele sabia que você vazou informações, que havia um esquema rolando. Um ciclo de lavagem até. Você pensou que estava escorregando, mas alguém sempre esteve de olho em você. Enquanto Rafael falava, Valdemar sentiu um frio percorrer a espinha. Cada palavra parecia um estalido, quebrando a confiança que ele achava que tinha ao seu redor. A sala se tornava uma bolha prestes a estourar. Você é covarde, Valdemar. Você me deixou de lado e agora está em apuros. As acusações de Rafael reverberavam, enfiando o dedo nas feridas abertas. As vozes subiam e a multidão estava dividida. O que Valdemar havia feito? O que exatamente Carlos sabia? Este não é o momento, Rafael. Valdemar tentou se impor, mas sua voz estava trêmula, carregando todas as falhas nas entrelinhas. Ele podia ver os olhares se voltando contra ele, a lealdade evaporando. A sala, antes cheia de esperança, agora era um tribunal de acusações e medos. Viva com isso, Valdemar. A verdade é um peso a ser carregado, mas às vezes é melhor enfrentar do que ser consumido por mentiras. Rafael estava próximo, os olhos cheios de uma mistura de raiva e compaixão. Valdemar se sentia preso, como se as palavras de Rafael fossem correntes. Então, uma nova presença surgiu. Uma mulher com cabelo desgrenhado e um olhar assustado correu pela porta. Parado! Vocês não sabem o que estão dizendo! Exclamou. As pessoas começaram a sussurrar nervosamente. O rosto dela era familiar para alguns, mas desconhecido para muitos. Sou a Clara, garota do passado de Carlos. Há muito mais em jogo do que pensam. O murmúrio tornou-se rugido. O que você quer dizer? Valdemar gritava, sua mente girando. As peças desse quebra-cabeça estavam começando a se encaixar de maneira distorcida. Carlos fez uma gravação, algo que poderia expor o que está acontecendo. Estes segredos não são apenas seus, Valdemar. Todos nós estamos envolvidos, e a verdade é mais devastadora do que você imagina. O ar parecia denso, a tensão quase sentindo-se como um peso físico. Gravação? Valdemar perguntou. Do que você está falando? No fundo, uma percepção aterradora começou a se formar. Sua vida estava desmoronando diante da congregação,
e ele não tinha controle sobre sua narrativa. Carlos sabia de cada transação, de cada movimento que você fez, e ele gravou. A revelação de Clara foi como um tapa na cara. Uma onda de choque percorreu a multidão. Os olhares voltaram a Valdemar e ele sentiu a respiração sair de seus pulmões. Não, ele não pode ter feito isso. Valdemar murmurou, a mente em parafuso. Ele olhou para sua filha, que estava ao seu lado, agora com os olhos cheios de lágrimas e medos. O que mais estava oculto neste tempo que tanto tentara proteger? Então, como um trovão no céu claro, o som de um disparo ecoou pela sala. O tempo pareceu parar. As cabeças se viraram e as expressões mudaram de confusão para puro terror. O que estava acontecendo? O tumulto se espalhou como uma onda. Quem atirou? Valdemar gritou, enquanto as pessoas começaram a correr. E nesse momento de pânico, ele percebeu que a única certeza era a dúvida e o caos. As verdades e mentiras se misturavam em meio a tiros e gritos. E na confusão, um pensamento atormentava sua mente. Qual seria o custo de seus segredos revelados? Essa noite não apenas mudaria tudo, mas também o deixaria lutando por sua vida. O som do disparo ecoou como um trovão. O pânico se espalhou pela sala, gente correndo, gritos de desespero. Valdemar se encolheu paralisado, sentindo seu coração disparar. O que estava acontecendo? Ele olhou em volta, confuso, mas tudo parecia um borrão. Tudo que ele conseguia ouvir eram ecos de pessoas gritando, tentando entender o que acabara de ocorrer. A luz pisca-pisca criou sombras dançantes que deixavam o ambiente mais aterrorizante. Um corpo caiu à sua frente. Era o homem que tinha trazido a gravação. Seu olhar estava vazio, e sangue escorria em um fluxo negro para o chão. Um frio cortante percorreu Valdemar. Ele finalmente entendeu o significado daquela noite. Carlos havia estado certo, e agora a verdade que ele temia estava prestes a se revelar. O que ele havia escondido? A tensão explodia ao seu redor, um caos total. Ele não sabia se deveria dirigir-se à sua filha ou se afastar. A única certeza era que a carnificina estava começando. "Marina, vem aqui!" Valdemar gritou, sua voz quase sumindo no meio da confusão. Quando ela tentou se mover na direção dele, alguém a puxou para trás. Uma mulher desconhecida. "Não, fique aqui!" Valdemar gritava, mas a multidão estava tão em estado de choque que ninguém ouvia. Ele lutava para atravessar a sala, mas a pressão das pessoas saindo e a energia da revolta o mantinham parado. E então, no meio do tumulto, ele a viu. Clara, a mulher que havia entrado em choque com a verdade sobre Carlos. Ela estava em pé, paralisada, os olhos fixos no corpo de Rafael. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia algo mais ali, um brilho de revelação. "Valdemar, ele não foi o único!" Clara gritou, e todos se viraram para ela. "Carlos tinha provas sobre você, mas quem realmente está por trás disso tudo sou eu. Ele estava prestes a descobrir." O murmúrio entre os presentes aumentou. A indignação mesclava-se com a curiosidade. Valdemar, em estado de choque, ouviu suas palavras como se fossem flechas. A verdade dele virando uma arma. Tremendo, ele tomou algumas passagens na sua mente. O que ela queria dizer? O passado estava finalmente vindo à tona. A figura de Carlos, seu amigo, agora pairava sobre a sala como um espectro. Ele pensou que era tudo uma questão de ambição e poder. Mas e se não fosse? O pilar de suas certezas estava ruindo sob seus pés. "Você não pode estar falando sério." Valdemar gaguejou, se forçando a falar em meio à gritaria. "Você sabe o que isso significa? O que pode acontecer?" As pessoas começaram a se agitar. Os rostos se tornaram um campo de batalha, confusos e perdidos. Valdemar sentia o chão se desfazer sob ele. "Eu não queria que Carlos morresse, mas não era só sobre você. Havia algo muito maior, uma rede, e todos nós estamos atados a ela."
Clara continuou, sua voz ecoando enquanto Valdemar tentava juntar as peças. A sensação de perda se afundava ainda mais fundo, como se a revelação estivesse quebrando o último fio de sua sanidade. O olhar de Marina agora estava cheio de pavor e confusão. Como ele poderia mudar o curso da noite? Silêncio! O pastor gritou, mas seus olhos estavam fixos na mulher. Uma nova onda de apatia arrastou-se pela sala. Os murmúrios diminuíram à medida que a tensão pulsava. Valdemar olhou para Clara, seu olhar agora desafiador, mas também confuso. O que mais havia a ser revelado? O que Carlos sabia? E, mais importante, o que ela ainda escondia? Antes que pudesse aprofundar em suas perguntas, um novo grito irrompeu. Do fundo da sala, alguém disparou outro tiro. O som encheu o ar e todos gritaram novamente. As pessoas se debatiam, mas Valdemar não conseguia se mover. O mundo girava, enquanto ele olhava para o ponto onde o tiro fora disparado. No centro do caos, um segundo corpo caiu. Desta vez, era o pastor. Sua expressão de choque era insuportável. O que estava acontecendo? O futuro dele e de sua família estava sendo enterrado sob um manto de sombras. Ele sabia que se não tomasse cuidado, talvez não conseguisse sair dessa. E no silêncio ensurdecedor que se seguiu, a verdade parecia se formar diante dele como uma aurora obscura. Marina finalmente encontrou seu caminho até ele, com os olhos arregalados. Papai, o que está acontecendo? O que ele responderia? Como explicaria que a vida deles estava em jogo? O que mais poderia surgir daquela noite diabólica que tinha morrido antes de nunca ter começado? Uma nova pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente estavam todos aqueles que ele considerou amigos? Ele enfrentava um abismo. A única certeza agora era que ele estava pronto para descobrir. A multidão parecia estagnada. O caos misturado com o terror após o segundo disparo. Valdemar sentia seu coração pulsar como um tambor em meio à confusão. Ele olhou para Marina, cujos olhos estavam cheios de perguntas e medo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela e ele queria confortá-la, mas não tinha certeza se poderia. Papai, o que está acontecendo? Ela implorou, seus lábios tremendo. Valdemar queria responder, mas as palavras pareciam ter desaparecido. O silêncio havia se instalado repentinamente após os tiros. Até mesmo o sussurro da multidão havia morrido. As pessoas olhavam para o corpo do pastor caído, suas expressões variando entre choque e incredulidade. Ninguém sabia o que fazer. O clima de festividade se transformou em angústia, e o que deveria ser uma celebração da fé agora se tornava um horrendo espetáculo de morte. Então, Clara tomou coragem e se aproximou de Valdemar. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos carregavam uma emoção intensa, quase desesperada. Você não entende, Valdemar. Carlos e eu éramos mais do que amigos. Ele tinha um plano. As palavras dela cortaram o ar como um raio. Valdemar sentiu seu estômago revirar. O que ela queria dizer com isso? O que mais ele não sabia? O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz tremendo, tentando manter a compostura. Ele queria fazer uma denúncia, mas você fez algo antes que ele pudesse. Clara avançou, agora em um tom de confrontação. Ele havia descoberto coisas que poderiam arruinar você. E não apenas isso, havia um dossiê. Valdemar estava começando a entender a gravidade da situação. Um dossiê? Sobre o quê? A dúvida se apossou dele. O que Carlos havia descoberto? Sobre as transações que você fez. E sobre a sua família. Aquela frase caiu como uma bomba. Ele sentiu um frio na barriga. Do que você está falando? Ele descobriu que você não é o que parece, Valdemar. A empresa, os negócios, tudo passa por algo mais sombrio, algo que não envolve apenas dinheiro.
A sua participação nas operações era muito mais intrincada do que todos imaginavam. E ele estava prestes a jogar tudo ao vento. Clara falava rápido, como se cada palavra pudesse ser a última. A pressão no peito de Valdemar aumentava. Ele percebeu que a noite era um labirinto de segredos e mentiras. E ele estava no centro de tudo. Mas o que mais ele estava escondendo? O que Carlos tinha a dizer e que poderia decretar a ruína de sua vida? Com a multidão atenta ao seu redor, um calor descontrolado começou a se espalhar em Valdemar. Ele olhou para Rafael, agora em um canto, o olhar cauteloso. E a conexão entre eles começou a saltar à vista. A raiva que ele sentia por Rafael se misturava com a confusão. Carlos havia me alertado sobre algo. Ele disse que nem tudo era o que parecia ser. Rafael finalmente se manifestou, como se suas palavras transformassem a sala em um campo de batalha. Isso tudo estava muito errado. A maneira como Clara falava, como Rafael se posicionava, era como se eles estivessem se unindo contra ele. Valdemar olhou ao redor, percebendo que as pessoas agora estavam debatendo um grupo, cada um tentando entender o que estava acontecendo, enquanto outros estavam em estado de choque, sem ação. "Calem-se todos!" Valdemar gritou, tentando retomar o controle, mas a insegurança na sua voz o entregou. Mais um corpo caído, e a verdade começava a tomar uma forma horrenda à sua frente. Então, um novo grito irrompeu da multidão. Algo havia deslizado sob a luz. Uma figura encapuzada surgiu no fundo da igreja. Ela olhou diretamente para Valdemar, apontando um dedo acusador. "Você é o responsável por tudo. Você traiu a todos nós." O choque era palpável. A sala parou. Valdemar ficou paralisado. A figura, agora revelada, puxou o capuz para trás, e Valdemar mal conseguiu acreditar no que via. Era uma pessoa de seu passado, uma antiga sócia que ele pensou ter deixado para trás. O tempo parecia ter desacelerado. "Você não devia estar aqui. Você foi um erro que eu não deveria ter cometido." Valdemar disparou, sua mente em frangalhos. Como ela tinha coragem de aparecer agora? Qual era o propósito dela? "Mas eu vejo tudo agora. E a verdade é que você nunca se livrou de mim." As palavras dela reverberavam na sala, cada sílaba como uma lâmina. "Noite terrível, não é, Valdemar? A máscara está caindo, e você sabe que não pode fugir disso. Agora todos vão ver quem você realmente é." A tensão se transformava em um turbilhão de pânico, e a confusão se transformava em um epílogo sombrio. As reações variaram. O murmúrio virou um rugido. A verdade circulava entre eles, e na confusão, Valdemar percebeu que a noite viraria um espetáculo. O que ele temia não era só a morte de Carlos, mas a revelação de que tudo o que ele considerava certo poderia desmoronar. O que mais estava para ser revelado, e até onde essa noite o levaria? A única certeza que ele tinha naquele momento era que nada seria como antes. Valdemar ficou paralisado. O rosto familiar diante dele era de seu antigo sócio, Rafael, o homem que ele pensava ter deixado para trás. Rafael sorriu de maneira enigmática, e Valdemar mal conseguiu processar a origem de emoções tão conflitantes. "Rafael, como você?" Rafael deu um passo à frente, deixando a multidão em suspense. "A verdade, Valdemar, é que você não é quem pensa que é." As palavras atingiram Valdemar como se um raio tivesse cortado a sala. Ele deveria se sentir aliviado por ver um conhecido, mas a tensão apenas aumentou. "O que você está dizendo?" ele respondeu, tentando ignorar o nó na garganta. Carlos estava prestes a descobrir tudo. "E isso me trouxe até aqui. Você tinha um plano, Valdemar. Um plano que nos incluiria a todos, e que agora pode vir à tona." As pessoas ao redor começaram a murmurar, olhares confusos se entrelaçando como um emaranhado. Agora os dedos estavam apontando na direção de Valdemar, e o eco de vozes crescia. O pastor
Irritado pela interrupção, gritou para acalmar a sala, mas a insegurança na sua voz o entregou. Mais um corpo, e a verdade começava a tomar uma forma horrenda à sua frente. Então, no meio da tensão esmagadora, um novo grito irrompeu de um canto da sala. Ele nunca foi seu amigo. A voz era familiar, mas a maneira como ecoou fez todos se virarem. Era a mulher que havia corrido antes, Clara. Ela estava enlouquecida, seus olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Carlos estava prestes a expor tudo sobre vocês, mas a verdade está mais perto do que pensam. O pânico surtiu efeito. Valdemar sentiu seu coração acelerar ao ver como as pessoas olhavam entre ele e Clara, seus rostos se torcendo em confusão. O que você está insinuando? Valdemar exigiu saber. Sua voz tremeu nas pontas. Clara, chega. Isso não é hora para isso. Rafael disparou, mas havia um desespero na sua voz. Ele sabia que uma bomba estava prestes a estourar. Ela sorriu, uma expressão que misturava dor e vingança. Uma bomba mesmo, Rafael. Você nunca negou que algo muito maior está em jogo. E não sou só eu que tenho o dossiê. Tem mais pessoas envolvidas. Aquele que vai te pegar em uma armadilha é quem você menos espera. A sala parecia girar. Valdemar não sabia se deveria acreditar, mas havia algo ali que o paralisava. Deixe-me em paz, Valdemar se atreveu a responder, mas dentro dele, uma tempestade irrompia. O corredor da igreja se tornava um campo de batalha. As pessoas começaram a se agitar, murmurando, hostilizando, as faces carregadas de julgamentos. Ele nunca estava do seu lado, Valdemar, gritou alguém da multidão. O que mais você está escondendo? No ápice do caos, um homem mais alto, de olhos frios, apareceu na porta. Ele mostrou uma gravação em seu celular. Desculpem, mas a verdade entrou em cena. O ambiente congelou. Carlos tinha informações sobre todos vocês, e uma delas é que existem pessoas bem mais perigosas que estão vigilantes. Ele olhou para Rafael. Ele não te foi embora. Estava criando você como uma moeda de troca. Um silêncio mortal se instaurou. Valdemar olhou em volta enquanto a fogueira de murmúrios crescendo. E então o inesperado. Rafael, o sócio que ele já tinha traído, era apenas um peão no jogo. Um garante que o levaria à salvação. E então a verdadeira bomba caiu. O homem rapidamente virou a tela. Cenas de Valdemar, imagens ocultas de suas reuniões com os empresários, rivalizavam com sua vida, mostrando seu envolvimento em transações corruptas. A congregação estava estupefata, mas Valdemar sentiu seu corpo encolher. Não pode ser. Que tipo de arma é esta? Valdemar murmurou, a voz escapando como um fio. Seus olhos viajaram para Clara, e não havia dor nela, mas empatia. Você. Sim, sou eu quem fugiu, e agora sou a única a te dar uma chance, Valdemar. Clara olhou diretamente nos olhos dele. Carlos, ele não é o único que conhece a verdade. O que mais estava sendo ocultado? E no fundo, quem era Clara nesse intricado esquema? Enquanto o choque tomava conta de sua mente, Valdemar percebeu que havia uma rede muito mais ampla. E agora estava sendo puxado para o centro dela, sem saber se conseguiria sobreviver. Eu não estou em perigo. Eu sou o perigo. Valdemar gritou, sua voz carregada de desespero. E nesse momento em que os segredos ameaçavam emergir, a única certeza era: nada do que ele acreditava era real. A noite não terminaria sem mais surpresas. E o que mais estava por vir poderia ser devastador. Valdemar sentiu o ar se espessar ao ouvir as palavras de Clara. O mundo ao seu redor girava, e ele percebeu que a noite havia se transformado em um pesadelo. As revelações começaram a se entrelaçar como uma teia. Mentiras, traições e segredos ocultos. Tudo se misturava num turbilhão insano. Ele olhou para Marina,
seus olhos cheios de medo e confusão. O que ele diria? Como protegeria sua filha daquele caos? O tiroteio ainda ressoava nas paredes da igreja, mas as palavras de Clara ecoavam ainda mais forte em sua mente. Carlos estava certo. O que mais eu escondi? A ideia de que ele estava prestes a perder tudo chocou profundamente seu ser. Ele precisava agir. O olhar de Rafael, seus olhos frios como aço, o lembraram de um passado que não conseguia esquecer. Não, isso não pode acabar assim. Valdemar gritou, tentando recuperar a autoridade que havia perdido. Ele se virou para a multidão, ofegante. Esta não é a hora da condenação. Precisamos encontrar as respostas, e precisamos fazer isso juntos. Mas a tensão já havia se transformado em gritos e acusações. Traidor! Alguém gritou. E as palavras cortaram o ar como uma faca. O rosto de Valdemar ficou branco. O sentimento de traição o envolvia, e ele sabia que precisava se defender. Vocês não entendem. Não sou o único que está sujo aqui. Ele apontou para os rostos ao seu redor. Carlos trouxe um problema muito maior a este lugar. A raiva e o medo se fundiam na sala. Clara não recuou. A verdade está exposta, Valdemar. O que você fez pode te custar mais do que imagina. Justo quando tudo parecia desandar, Rafael deu um passo à frente, erguendo as mãos. Chega! Não podemos mais lutar uns contra os outros. O que Carlos fez pode ser justificado, mas não podemos permitir que ele morra em vão. A sala quase parou. As pessoas olhavam confusas e o murmúrio diminuía lentamente. Valdemar se agarrou à esperança. Precisamos do dossiê. Precisamos do que Carlos descobriu. O que mais ele sabia? A pergunta pairava no ar, carregada de tensão. Marina, ainda tremendo, olhou para o pai. Papai, o que está acontecendo? Eu não entendo. Ela estava assustada e perdida em meio à confusão de adultos. Valdemar se agachou, segurando seu rosto entre as mãos. Eu prometo que vou te proteger, mas precisamos entender a verdade. Foi nesse momento que uma nova presença se destacou. Uma mulher de aparência firme e decidida surgiu na porta. Desculpem interromper, mas a verdade precisa ser liberada. Era Fernanda, outra peça-chave na história. E sua presença fez o peso do que estava em jogo parecer ainda mais real. Carlos conseguiu provas que podem mudar tudo. Ele deixou tudo preparado para que você, Valdemar, não caísse sozinho nessa. O olhar de Valdemar se encheu de determinação. O que você sabe? Precisamos agir agora. Ele teria que enfrentar seus medos e colocar as cartas na mesa. A sala estava tensa, mas havia uma faísca de esperança agora. Todos eles, de alguma forma, estavam conectados. Carlos nos deixou uma mensagem. Fernanda continuou, com a voz firme. Ele sabia que o tempo era curto. Ele queria que a verdade viesse à tona, custasse o que custasse. O alívio mingava nas almas alheias. O murmúrio percorreu a multidão. Mas Valdemar não estava disposto a esperar. Se Carlos fez essa gravação, precisamos encontrá-la. Estamos juntos nisso. Se ele lutou para que a verdade fosse revelada, nós também devemos lutar. Os olhares dos presentes começaram a mudar. Valdemar poderia ver a colaboração começando a surgir entre eles. Uma nova aliança. O ambiente estava mudando, e com ele o destino daquela noite. Ele sabia que a luta ainda estava longe de acabar. Mas agora havia um objetivo comum. Vamos descobrir quem realmente está por trás disso. E iremos trazer justiça. Valdemar gritou, sentindo a força da multidão ao seu lado. O que viria a seguir seria uma tempestade, assim como a verdade. Mas Valdemar também sabia que poderia haver redenção. Com um último olhar para Marina, ele sentiu que a luta não seria apenas por ele, mas por todos que compartilharam aquele momento. E assim, enquanto a noite avançava, ele respirou fundo e se preparou para um novo dia. E agora, você que acompanhou essa incrível história, eu quero saber de você. Mantenha essa chama acesa. Se inscreva imediatamente.
no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é super importante para ajudar o nosso canal. Não deixe de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. É o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Eu conto com você.